está no livro de Romanos, capítulo 5, e nós vamos ler do versículo 3 ao versículo 5. Essa palavra, esse sermão eu preparei agora pela manhã. Tão corrido esses dias com a campanha, com os atendimentos das lideranças. Mas Deus é bom com a nossa vida e nos deu uma inspiração, uma palavra para compartilhar com vocês aqui essa manhã. Está aqui no Data Show, NVI, vocês acertaram, hein? Glória a Deus, Hugo Marcos, você acordou mesmo, hein? Que bênção. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz o quê? Perseverança. A perseverança produz o quê? E o caráter aprovado produz o quê? Esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações, por meio do Espírito Santo, que Ele nos concedeu. Senhor, fala conosco essa manhã, como o Senhor tem feito todos esses dias. Não só aqui na nossa igreja, mas em toda a região e nas igrejas co-irmãs, que estão vivendo esses momentos de 12 dias de clamor para 12 meses de bênção. Durante todos esses dias nós buscamos o Senhor. Entendemos que o Senhor é a fonte de todo o ânimo. Entendemos que o Senhor é a resposta para a nossa vida. Entendemos que o Senhor é o melhor caminho, a escolha única para termos uma vida bem-sucedida e abençoada. E durante esses dias nós procuramos o Senhor. Ouvimos ministrações, inspirações, instruções, Senhor, que nos levou a pensar no caminho correto, nas escolhas corretas, que temos que fazer para ter uma vida com ânimo. E que nesta manhã, Senhor, o Senhor possa mais uma vez, como tem feito todos esses dias, possa falar conosco. Eu sou somente um canal Teu. Eu só sou um instrumento Teu. Nada daquilo que eu vou falar terá sentido sem a Tua graça, sem a Tua inspiração, sem o óleo da Tua unção. Senhor, essa palavra só terá resultado se Tu, ó Espírito Santo, trabalhar no coração de cada um que adentrou aqui e aqueles que estão em casa assistindo esse momento. Então, Espírito Santo, como Tu já tens feito desde a abertura deste culto, na palavra inicial do pastor Daniel, que Tu possas continuar trabalhando, fazendo, realizando, e que através dessa inspiração, dessa palavra, Tu possas tocar o nosso coração, em nome de Jesus, amém. Se assente, meus queridos. O segredo para não perder o ânimo. Eu disse no dia da abertura dessa campanha que ânimo não quer dizer que você não possa se entristecer na caminhada. Não quer dizer que você não possa de repente tremer as pernas e pensar em parar. Não, ânimo quer dizer, mesmo às vezes entristecido, desanimado, você tem um foco, você é ousado, você é perseverante, você é determinado, você não para, você continua levando a preciosa semente. Olhando esse texto e olhando o tema desta manhã, quando você olha a carta de Paulo aos Romanos, é a verdadeira obra-prima do Novo Testamento. E quem falou isso foi Martim Lutero. Uma carta
inspirada, uma carta profunda. E apesar de Paulo não ter a oportunidade e o privilégio de ir até a igreja de Roma, Paulo teve essa inspiração do Espírito Santo para escrever essa carta à igreja de Roma. Ele foi até Roma, eu já disse isso, mas ele foi como um prisioneiro, ele não foi à igreja. Mas apesar de não ter convivido com aquela igreja, o Espírito Santo o inspirou nessa carta a encorajar aquela igreja, a desafiar aquela igreja. Então Paulo escreve a uma igreja onde ela está estabelecida num lugar onde o Império Romano domina. O Império Romano era a maior potência daquela época, e ali era o coração do Império Romano, era Roma. Ali era o domínio de todas as coisas, e por ser a grande cidade, o grande império, ali era uma cidade depravada, um lugar de depravação moral, social, religiosa. Ali era um império politeísta, ali se adorava, servia a muitos deuses. Era um lugar de depravação, de imoralidade espiritual, moral. Mas apesar de conviver num ambiente assim, essa igreja, Paulo aqui mesmo no capítulo 5 ele diz: onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Apesar de viver debaixo de um império difícil, apesar de viver num lugar de depravação espiritual, moral, religiosa, a graça de Deus chegou ali através da igreja de Cristo. E é o que nós vivenciamos hoje. Nós vivemos numa sociedade imoral, nós vivemos numa sociedade depravada, nós vemos uma sociedade invertendo aquilo que é valores que agradam a Deus. Vivemos num lugar que os procedimentos que agradam a Deus não é aquilo que dita a humanidade nos dias de hoje. Nós vivemos numa sociedade materialista. Vivemos numa sociedade que pessoas não adoram a Deus, e quantos se declaram que não servem a Deus, que não acreditam em Deus. Mas apesar de viver numa sociedade assim, existe a igreja de Cristo, existe um povo de Deus. E aí esse texto serve para nós nos dias de hoje. Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Aleluia! A igreja faz a diferença. Como assim, pastor? Quando você olha, antes de entrar no versículo 3 ao 5, Paulo começa essa carta dizendo: nós somos justificados pela fé, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como dentro de uma sociedade injusta, numa sociedade imoral, numa sociedade materialista, existem pessoas justas. E aqui Paulo diz: olha, apesar de vocês estarem num ambiente que não é bom, num ambiente onde abundou o pecado, vocês são justos. Eu declaro vocês justos, eu declaro vocês inocentes, eu declaro que não há pecado na vida de vocês. Quando Deus olha para nós, quando Deus enxerga a minha vida e a tua vida, Ele não enxerga pessoas imorais, pessoas pecadoras. Ele nos vê como alguém que é justo, como alguém que é inocente, não através de boas ações, não através de méritos, não através de obras sociais, através da fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Nós somos justificados, nós somos justos, nós somos inocentes. Diga graças a Deus. Quando Deus nos vê, Ele não vê um pecador simplesmente, Ele vê em Jesus Cristo, Ele é justo, Ele está inocente. Ele não tem mancha, Ele não tem pecado.
não é por méritos, porque as boas obras é o resultado dessa justificação. As boas obras, as boas ações é o resultado dessa fé, dessa justificação. Quando Cristo muda a minha vida, as minhas atitudes são mudadas. Eu começo a fazer boas obras, eu começo a amar as pessoas, eu começo a estender as mãos, eu começo a ser bom, eu começo a ser generoso, eu começo a ser misericordioso, eu começo a suportar mais aqueles que são fracos, eu começo a ser tardio no irar, no falar, eu começo a transparecer aquilo que é o Evangelho de Cristo, eu começo a me parecer mais com Jesus. Então Paulo aqui, ele começa a dizer: olha, se anime, porque eu te declarei justo. Levante a tua cabeça, porque você é justificado por mim. Paulo declara isso, e aí nós vamos começar a discorrer nesse texto do tema desta manhã, mostrando aqui o segredo para nós não perdermos o ânimo. Eu disse, ouvimos aqui muitas ministrações, a necessidade de ter ânimo nesses momentos de crise, de adversidade, de pressão, de luta. A importância de ter o ânimo, a importância de se animar em meio ao caos, em meio à cinza. Nós ouvimos aqui, como diz o profeta: eu quero trazer à minha memória, no meio da cinza, aquilo que me dá esperança. E é isso que é algo importante para nós, o ânimo. E aqui a mensagem essa manhã: como eu não posso perder o ânimo? Qual que é o segredo diante da caminhada, durante esse ano, durante as estações da vida, no verão, no outono, no inverno, nos momentos bons, nos momentos ruins? Qual que é o segredo para não perder o ânimo? Qual que é o segredo para continuar estável, equilibrado? Venha o que vier, podem me bater, mas eu sei em quem eu tenho crido, e eu sei que o meu Redentor vive. Qual que é o segredo? Primeiro, ele está dizendo assim: nos gloriar nas tribulações. Tão difícil isso, né? Quando você vai no profundo, gloriar quer dizer se alegrar, quer dizer se regozijar. Eu acho que é fácil se animar, né? Se alegrar quando o tanque do carro está cheio, né? Aí é bênção demais, né, irmãos? Quando você vai para Fortaleza, como os reverendos aqui vão de vez em quando, pacote completo, hotel 5 estrelas, né? Oh, glória a Deus. Um outro companheiro que eu não quero falar: eu estou indo na concessionária pegar um carro zerinho, pastor. Eu digo: glória a Deus, irmão. Glória a Deus. Não vou nem falar quem é, mas estou indo buscar amanhã, pastor. Eu falei: oh, aleluia, hein? Falei: então dá um glória a Deus aí, irmão. Falou até em língua estranha, porque até eu falo língua estranha quando eu vou pegar um carro zero na concessionária. É bênção demais, não é? Mas agora Paulo está dizendo aqui: olha, o segredo para não perder o ânimo: se alegrar, se gloriar, se regozijar nas tribulações. Quando o negócio está apertando, porque tribulação aqui é o mesmo significado daquilo que eu falei no primeiro dia: pressão, sentir pressionado. Sabe quando o negócio está apertando, quando o negócio está se complicando?
E quando Paulo fala aqui, parece que isso aqui é uma vida. A nossa vida é como uma escada, sabe? Para alcançar um patamar de um cristão maduro, existem alguns degraus na vida. Eu vou dizer para você que trabalhar, andar com Jesus não tem elevador não, viu, irmão? Ah não, dá para apertar 10º andar rapidinho, já cheguei lá em cima. Não tem isso com Deus não. Moisés achou que já tinha pegado o elevador, tal, já matei aqui o camarada, agora vou ser o libertador aqui do povo de Israel, vou tirar... Não, meu filho, peraí, comigo não tem esse negócio não, você vai lá para o deserto. Porque é necessário você passar por tribulação. É necessário você passar pela minha escola. Eu preciso te fazer um varão perfeito, um homem preparado para ser o libertador do meu povo. Porque não vai ser fácil, você não sabe como não será fácil lidar com esse povo quando sair do Egito. E você precisa dessa maturidade. Então a vida cristã é como um degrau. E aqui Paulo está dizendo, olha, para você ter ânimo nos momentos de crise, aprenda a se alegrar nos momentos de tribulação. Aprenda a gloriar a Deus nos momentos de tribulação. Não é ser aquele crente que qualquer dificuldade, qualquer pressão se afasta, desanima, se desespera, se encosta, se joga na caverna, para, desiste. Não, Paulo está dizendo, o segredo para não perder o ânimo na caminhada, na trajetória, nesse ano, é diante das tempestades, diante da pressão, diante da tribulação, não abaixa a tua cabeça, se alegra no Senhor, porque quem se alegra no Senhor tem força do céu. Quem se alegra no Senhor se anima. Quem alegra no Senhor não se entrega. E é bom entender que toda a pressão, que toda a tribulação, existe uma finalidade no céu. Não existe, não, coincidência. Deus tem uma finalidade quando permite que você passe por pressões na vida. Às vezes você não consegue entender, não consegue enxergar o porquê daquilo. Às vezes é difícil, mas Deus tem um propósito diante da pressão da tua vida. Você pode repetir comigo? Deus, de novo, Deus tem um propósito por trás da tribulação. Deus tem um propósito com a tua vida. Não pense que você é o pior de todos, que Deus esqueceu de você, não. Entenda que em cada tribulação Deus tem uma lição para você. Porque com Deus primeiro vem a prova e depois a lição. Primeiro Deus te prova, e diante da prova você aprende algo com Deus. Se você passou por alguma prova e não aprendeu nada, você está no caminho errado. Porque se Deus está permitindo que você passe por alguma pressão, Ele quer te ensinar algo. E o que Ele quer dizer aqui, olha, diante dessa tribulação, se alegra, se regozija. Quando Abacuque, ele questiona Deus o porquê daquele império dominar e destruir Israel, e Abacuque questiona Deus, fala com Deus, e Deus na sua grandeza e na sua bondade responde ele. Diante da resposta de Deus, ele chega aqui e diz, eu achei interessante o que ele disse: ouvi a resposta de Deus e o meu íntimo estremeceu, meus lábios tremeram, os meus ossos desfaleceram.
as minhas pernas vacilaram. Tranquilo esperei o dia da desgraça que virá sobre o povo que nos ataca. Então, diante dessa resposta de Deus, mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, o Senhor é a minha força, Ele faz os meus pés como os da corça, e Ele me faz andar em lugares altos. Você pode aplaudir esse Deus? Quando você vê o escritor desta carta, que Paulo já passou. Quantas coisas Paulo passou na caminhada. Quantas adversidades, perseguição, não foi? Ele não sofreu perseguição. Ele não sofreu agressão. Ele não foi chicoteado. Ele não foi preso por libertar um espírito de uma adivinhação de uma moça. Ele não passou necessidade, ele não passou fome, ele não passou falta de alimento, ele não passou necessidade, ele não foi abandonado por amigos, ele não ficou solitário. Paulo, ele escreve essa carta de alguém que viveu momentos difíceis, pressões na vida, adversidades. Ele teve e não teve, ele possuiu e não possuiu. Ele viveu momentos de glória, mas momentos de solidão. Ele passou por momentos difíceis, mas quando eu vejo aquele homem, depois de sofrer chicoteadas, foi judiado, maltratado por pregar a palavra, por falar de Jesus, mas ele entendia: eu tenho que me alegrar na tribulação. E próximo da meia-noite preso, ele não reclama, mas ele adora, ele louva, ele exalta a Deus, porque ele entende: eu tenho que não perder o ânimo, e para não perder o ânimo, eu tenho que me alegrar na tribulação. Eu tenho que me alegrar na pressão, na luta. Eu não posso parar, porque quando no momento de pressão eu adoro, eu me alegro, eu me glorio, o milagre de Deus acontece, as portas se abrem, há um terremoto, é milagre de Deus, porque Deus age no coração de pessoas que no momento difícil se alegram no Senhor. Se alegra em Deus, se alegra no Senhor. E Jesus, quando ele falou: no mundo tereis aflição, ele estava terminando o tempo dele, mas no começo do ministério dele, quando ele disse das bem-aventuranças, ele já preparou os seus discípulos e disse: bem-aventurado serão vocês que, quando forem insultados, perseguirem, levantarem todo tipo de calúnia contra vocês, se alegrem e se regozijem, porque grande é a sua recompensa no céu. Pois mesma forma perseguiram os profetas que foram antes de vocês. Todos que andaram com Deus, todos que caminharam com Deus, sofreram pressões. Mas o Senhor está aqui essa manhã dizendo para nós: se alegra, se regozija, porque a alegria do Senhor é o quê? É o quê? A nossa força. E aí ele continua dizendo: porque essa tribulação produz o que em nós? Perseverança. Olha a finalidade da tribulação: produz em você constância, para não perder o ânimo
eu tenho que perseverar, mesmo quando tudo está favorável ao desânimo. Deu para entender a frase? Mesmo que tudo esteja caminhando para o desânimo, eu tenho que perseverar para não perder o ânimo, para não perder o foco. Eu não posso perder o ânimo. Quando você olha a igreja lá em Atos capítulo 2, você vê, é bonito demais, vendiam as suas propriedades, aquela coisa toda. Mas você já olhou como começou a igreja? A igreja não tinha esse templo que é hoje, não é verdade, pastor Marcos? Não existia uma igreja com essas paredes, com esse som. Jesus tinha ido, eles estavam sozinhos, não é verdade? Eles estavam começando, e havia oposição, havia perseguição, mas a Bíblia diz que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Eles eram firmes, eles eram constantes, eles não se entregavam, eles não paravam, eles não desistiam. Eles entendiam que a perseverança os fazia continuar focado em Deus e não perder o ânimo. Eles continuavam animados porque eles entendiam que perseverar é continuar, é persistir, é não parar, é continuar olhando para Jesus, é continuar entendendo que apesar das crises, das pressões, da tribulação, eu não posso perder o foco, eu não posso parar na caminhada, eu tenho que continuar, perseverar, ter paciência, porque eu entendo que quem persevera alcança a coroa da vida. Quem persevera alcança a bênção de Deus. Existem algumas outras traduções que dizem sobre paciência. E tem muitos crentes que dizem, que você já deve ter ouvido, você quer ter paciência? Então Deus vai mandar uma tribulação para você, porque é a tribulação que vai produzir você paciência. Você já ouviu isso? Mas a tribulação, a adversidade produz em você a perseverança. Você persevera, você é mais resiliente. O que é resiliente, pastor? É a capacidade de recuperar as forças e continuar. Mesmo diante do caos, da cinza, eu tenho uma força, não uma força natural, mas uma força espiritual, que Paulo diz lá em Filipenses. Ele fala, passei por tantas coisas, tive e não tive, mas em todas elas eu tive uma resiliência, uma capacidade de recuperar as forças, e essas forças vieram de Deus. Por isso eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele eu posso todas as coisas. Tem a história de uma jovem holandesa chamada Corrie, e diz a história que ela se arriscou muito para ajudar os judeus no momento da perseguição do Holocausto. Dizem que ela, antes dos judeus serem enviados aos campos de concentração, ela tentava ajudar esses judeus. Ela tentava ser um instrumento de Deus. Era uma holandesa cristã. E depois da Segunda Guerra Mundial, ela contou algo, compartilhou algo e diz: olha, aqueles judeus me impressionavam. Diante desse momento tão difícil, tão dolorido, que eles sabiam que iriam morrer, que passariam por algo difícil, eles tinham algo que era impressionante, uma perseverança, de não desistir, de suportar os momentos difíceis e dolorosos que eles estavam passando. Eu ficava impressionado com a seriedade, com a sobriedade daqueles homens, daquelas mulheres diante do caos.
diante da iminente morte, essa capacidade de suportar os perigos de morte, a adversidade e a luta. Por isso que Deus permite a tribulação, para produzir em você essa capacidade, essa condição. Sabe que mesmo apanhando continua de cabeça erguida, que mesmo sofrendo continua caminhando, que entende a essência daquilo que é o Evangelho, que venha o que vier, eu não posso parar, mas eu vou continuar, porque o tempo está indo. E aí, a tribulação produz perseverança, e a perseverança produz o quê? A experiência, ou um caráter aprovado. É bom dizer aqui essa manhã que um dos segredos para não perder o ânimo é entender que a perseverança, a persistência produz em você um caráter aprovado por Deus, produz em você experiência, produz em você maturidade. Você cresce. Sabe, irmãos, é bom aqui dizer essa manhã, como igreja de Cristo madura, espero que seja assim. O que Deus espera de nós como igreja é uma igreja que cresça, é uma igreja que amadureça. Paulo certa vez disse: olha, menino tem que tomar leitinho, mas o propósito é que nós não sejamos mais meninos, levados por todo tipo de vento, de tempestade, por todo tipo de adversidade, pela esperteza de homens, mas nós temos que crescer, que avançar, que melhorar, que amadurecer. Nós temos que ser crentes melhores do que fomos no ano passado. Nós temos que entender que a tribulação produz em nós a perseverança, e essa perseverança produz em nós a maturidade, a experiência, e nos faz ser um cristão, um crente aprovado por Deus. Isso é quando eu sou experiente, quando eu sou maduro, quando eu tenho um caráter aprovado por Deus. Pode vir o que vier e eu não perco o ânimo, eu não perco o foco, eu continuo de cabeça erguida, porque eu entendo que Deus é a minha esperança. Só que o que nós temos visto é tanto crente imaturo, tanto crente que qualquer coisinha fica chateado, irmãos. Vocês imaginem eu como pastor, de tanta coisa que eu ouço, e falam e dizem, tantas coisas que comentam, que falam, e aí eu falo: Senhor, como gente você se entristece, mas isso não pode me fazer parar. Essa caminhada com Deus me fez ser um crente maduro. Essa caminhada com Deus me fez ser um crente experiente. Eu estou apanhando, mas continuo de cabeça erguida. Deus tem um propósito com a minha vida numa igreja. Deus me levantou para ser um pastor desse lugar. E quando Ele me chamou, Ele disse: não vai ser fácil para você. Tem uns que vão querer te bater, tem uns que vão questionar a tua liderança, tem uns que vão murmurar nos bastidores, mas você não pode perder o foco. Continua sendo maduro, continua sendo um pastor aprovado por mim, continua olhando para mim, continua entendendo que sou eu que te levantei para ser pastor deste lugar. É eu que coloco, é eu que tiro, e você vai sair daqui quando eu quiser. Mas tem tanto crente que qualquer coisinha fica chateado, fica triste, e fica questionando, e fica reclamando. Maturidade, irmãos. Maturidade. Eu tenho que ter um caráter, uma atitude de ajuntar, não de espalhar.
A Bíblia diz que um reino dividido não prevalece. Quer dizer, andar junto não quer dizer concordar com tudo, mas andar junto é entender. Tem coisas que eu não gosto, mas eu ando junto porque eu sei que aquele homem é homem de Deus, é comprometido com o reino, não vende os seus princípios. Quando ele sair daquilo que é palavra de Deus, eu posso questionar, eu não posso às vezes discordar de algo, mas eu tenho que entender, reino dividido não prevalece. Deus só vai mandar gente, as coisas só vão caminhar quando nós caminharmos juntos. Não tem esse negócio. Aí tem gente que fica chateado. Eu ouço tanta gente dizendo, vou sair da igreja porque o pastor falou isso, porque o pastor é assim, porque o pastor é aquilo. Irmãos, cada um tem um jeito, uma maneira. Se você é de um jeito, aleluia, eu sento, te ouço e me alegro com você. Mas se vier o João totalmente diferente com você, de um outro jeito, de uma outra maneira, aí eu entendo, é a multiforme graça de Deus. Graças a Deus que nós não somos iguais, nós somos diferentes. E nessa diferença o corpo de Deus avança, a igreja avança, as coisas acontecem. É nas diferenças que nós mostramos, nós somos diferentes, mas estamos juntos. Nós não somos iguais, mas temos o mesmo foco. Nós somos diferentes, mas olhamos pelo mesmo Deus. Somos filhos do mesmo Pai. Trabalhamos pelo mesmo propósito. Mas tem tanta gente, qualquer coisinha fica chateado, fica triste, fala. Vou sair da igreja, vou sair disso, estou chateado com o pastor. E fica, irmão, você está chateado? Fala com o dono da igreja. Eu não sou o dono da igreja, eu sou só servo dele. E se ele quiser amanhã ele me manda embora daqui. Manda ou não manda? Ele manda eu embora. Ele é o dono, não sou eu. E eu digo para vocês que eu estou aqui por obediência a Deus. Estou aqui por obediência, porque Deus me chamou quando eu não era nada, e continuo não sendo nada. Mas quando eu era um Marquinhos lá na Jaguara, cheio de complexos, cheio de problemas, e Deus disse, eu vou te levantar para ser um pastor na minha obra. E eu disse, Senhor, eu poderia ser um empresário, poderia ser um dono de empresa, poderia abençoar a tua obra, por que ser pastor? É isso que eu queria para a tua vida. E eu me alegro, porque eu estou debaixo da vontade de Deus. Eu estou aqui debaixo de um querer de Deus. E Deus sabe do meu caráter. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe quantas renúncias eu tenho para ser um pastor aqui. Deus sabe quantas lágrimas, quantas dores. Deus sabe o peso da responsabilidade. Mas eu não estou reclamando, eu estou me alegrando na tribulação. E dizendo que eu quero caminhar, e eu estou trabalhando para ser um pastor de uma igreja madura. De uma igreja que tem crente, que pode vir qualquer tipo de adversidade. Ele suporta, ele aguenta. Ele está firme, ele está constante. Ele não vende a sua fé. Ele não sai daquilo que é o caminho. Ele continua olhando para Jesus. Nós somos diferentes, às vezes tem coisas que discorda ou concorda, mas não perca o foco. Continua andando junto, caminhando junto. A Bíblia diz, crescer na graça e no conhecimento. Quando eu era menino, andava como menino, vivia como menino. Mas agora como maduro, como alguém experiente, eu sou diferente. Eu aprendi. A experiência produziu em mim um crente aprovado. Me fez um crente melhor. Sabe o que eu espero como pastor dessa igreja e da tua vida? Que eu e você sejamos melhor do que o ano passado. Que possamos terminar esse ano melhores. Fazendo com mais excelência, mais maduros. Nós temos aqui companheiros que vão ser separados, consagrados a pastores.
esse ano de 2022. Está aqui o William, está aqui o Marcelo, está aqui o Daniel. Quem mais? Tem mais alguém que eu não esqueci? O Everton. Eles estão maduros. Não foi isso que você fez, William, essa semana? Quantas coisas eu fiz? Procurou um companheiro e diz: olha, quantas coisas eu fiz por falta de maturidade. E hoje eu quero pedir perdão, porque hoje eu sou alguém diferente. Isso é nobre. É nobre reconhecer e dizer: eu estou crescendo, eu estou amadurecendo, eu estou avançando, eu estou um crente melhor, eu estou um pastor melhor, eu estou um obreiro melhor, eu estou um diácono melhor, eu estou um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor. Eu sou alguém melhor, porque eu ando com Deus, e a tribulação produz em mim perseverança, e a perseverança produz em mim um caráter aprovado, experiência, maturidade. A cada dia eu me pareço mais com Jesus. Cada dia eu pareço mais com Ele. Aí eu fecho essa palavra porque o tempo foi. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Sabe, irmão, quem espera em Deus não se decepciona. Deus nunca vai decepcionar a tua vida. Põe isso no teu coração. Deus nunca vai te decepcionar. A esperança nunca decepciona. Quando você espera em Deus, Deus não vai decepcionar a tua esperança, a tua fé. Deus vai honrar a tua vida. Espera em Deus, porque a tribulação produz a perseverança. A perseverança produz um caráter aprovado. A experiência, a maturidade. E isso produz o quê? A esperança. E a esperança não decepciona. Espera em Deus. Você crê que Deus é o Deus da igreja? Espera em Deus. Você crê que Ele é o advogado da igreja? Espera em Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Espera em Deus, porque um dia Ele vai voltar e vai vir buscar a sua igreja. Espera em Deus, porque tem ruas de ouro preparado para você. Ele não vai decepcionar a tua esperança. Espera em Deus, porque lá não haverá mais lágrimas, lá não haverá mais dor, lá não haverá mais sofrimento. Espera em Deus, porque Ele tem uma promessa para você: eu estarei todos os dias com você, eu não vou te deixar, eu não vou te abandonar, não importa a pressão, a tribulação, espera em mim, porque eu não vou te deixar e não vou te abandonar. Espera no Senhor, continua esperando nele, continua acreditando nele, porque quem espera no Senhor jamais vai se decepcionar. Obrigado pela oportunidade de pregar a vocês essa manhã.